coisas a gente vai comentando, tá? O Zé não tem lido, tem? Tem lido? Tem, né? Quem que não tem lido? Você, isso. Lê para nós, então. Já que você deu a ideia do primeiro parágrafo. Ô, Mônica, é só eu que consigo. O Piá está apto. Mas o Piá leu outro dia, né, Piá? O Piá faz pouco tempo. Eu estou meio assim, às vezes eu não lembro, mas acho que foi. Vai lá. A Trindade no Novo Testamento. Apesar de não trazer clara a ideia da Trindade, há fortes indícios dela ao longo de todo o Novo Testamento. Traz uma ideia, 1 João 5,7 traz uma ideia muito clara da Trindade. Contudo, o trecho que expõe esse conceito não consta em muitos manuscritos, importante sendo provavelmente um acréscimo posterior. Isso, a gente vai olhar para esse texto. Quem está com a atualizada aí? Alguém está com a atualizada? Eu preciso pegar uma então. Abre lá em 1 João 5,7. Zay. A gente vai ler na NVI, e aí o Zay lê para nós depois A gente costuma chamar ARA, Almeida Revista e Atualizada, né? É o apelido dela. ARA, quando você vê algumas coisas assim escritas, está lendo um livro lá, diz assim, ARA, todas as maiúsculas, é porque é a Almeida Revista e Atualizada. É o apelido dela. 1 João é 5,7, né? Então, alguém lê aí. Quem tiver enxergando. Há três que dão testemunho. É o 8 também, né? Porque senão não vai. Aqui na folhinha tá faltando coisa aqui. Vai lá. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Isso. Como é que está na atualizada? Pois há três que dão testemunho. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então vocês veem que ali na atualizada está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Não sei se está nessa ordem. O Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, a Palavra e o Espírito. Tá? Então, durante muito tempo, antes de sair a NVI, muita gente se apegava ali para defender a Trindade. E aí caía do cavalo, porque quem conhecia um pouquinho mais, aliás, o próprio Wright fez um comentário aí embaixo sobre isso. Esse trecho, ele não consta dos originais gregos. Ele vai constar da Bíblia Latina, que é a Vulgata, que é a tradução de Jerônimo e tal. Então não se pode construir uma doutrina em cima disso aqui, certo? A NVI já deu uma amenizada, entende? Então, a 3, agora veja, ela trouxe aqui, olha só o comentário. Como é que está o teu comentário aí embaixo, no rodapézinho da NVI? O que está escrito lá embaixo? Agora vai precisar enxergar mesmo, está bem pequenininho. Quem enxerga? Alguns manuscritos da Vulgata dizem testemunha no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E há três que testificam na terra. E tem 8 também, né? E há três que testificam na terra: o Espírito. Isso não consta em nenhum manuscrito grego anterior no século XII. Isso. Entenderam? Então esse acréscimo que está na revista e atualizada do João Ferreira de Almeida é um acréscimo que
é algo que foi colocado depois. Aí ele veio e manteve só, entenderam isso? Aí ele veio e manteve só o que está nos originais gregos. Então, tá, neste sentido, ela está muito mais confiável, tá? Então não se apegue naquele texto ali para falar de trindade. Bom, tudo isso para dizer o quê? Para dizer aquilo que a gente já vinha dizendo, que você dificilmente vai ter algo dizendo assim, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que são uma trindade. Você não vai ter isso. Você não tinha, muito menos no Antigo Testamento. No Novo, nós vamos ter mais elementos. Nós vamos ter Pai, Filho, Espírito Santo. Né? Por exemplo, no batismo, por exemplo, são mencionados os três. Né? Quando a pessoa é batizada, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça da parte de Deus Pai, as saudações de Paulo e tudo mais. Mas você não vê ali a palavra Trindade aparecendo, você não vê ali da forma como está construído aqui, supostamente, né, como foi colocado ali no João Ferreira de Almeida, tá? Então continuam aí, o que acontece? Evidências da Trindade. Você vai encontrar evidências, você vai somando essas evidências. É assim que a gente constrói uma teologia na Bíblia. Você soma essas evidências e você mostra para as pessoas, sim, a Bíblia tem trindade. Esse é um conceito que está na Bíblia, tá? Agora, a gente tem que ter calma. A gente não pode querer, com um único versículo, provar isso. Você tem que construir, você tem que somar. É por isso que a gente estuda doutrinas, né? Para a gente poder ter esse material, essa munição, vamos dizer assim, né? Ok, continuando lá. Evidência da unidade de Deus. O Novo Testamento, como o Velho Testamento, também insiste na existência de apenas um Deus. Ok, vamos parar um pouco antes da gente olhar para os textos bíblicos e vamos pensar por que é importante nós notarmos que o Novo Testamento continua defendendo a ideia de que só existe um Deus. Por que é importante isso? Você saber que não é só o Antigo Testamento que fala que só existe um Deus. O Novo Testamento também afirma isso, só existe um Deus. Por que isso é importante a gente destacar? Por causa de Jesus. Vamos criar a teologia de que existem três deuses. Exatamente, porque o cristianismo foi acusado disso. Esses cristãos aí, eles têm mais deuses aí do que um Deus só. O cristianismo foi acusado de ser uma corrupção do judaísmo, a princípio. Eles estão pregando um Deus a mais aí no mínimo. Né? Aqueles que ouviam falar do Espírito Santo, não, eles têm três deuses, que história é essa? Mas o Novo Testamento não fala de três deuses em lugar nenhum. Os escritores do Novo Testamento continuam afirmando que há só um único Deus. Há só um único Deus. Ninguém fala, você não vai ver ninguém pregando sobre três deuses. Essa era uma acusação que vinha tanto dos fariseus, dos judeus, de que era uma corrupção do judaísmo, quanto dos próprios pagãos. Né? Quando as pessoas ouviam Paulo, o que esse Paulo está pregando? Ele prega sobre deuses estranhos. Não era isso que o pessoal, os pagãos diziam? Ele prega sobre deuses estranhos. Estranhos para eles, né? Para eles não fazia sentido, né? Ainda mais um Deus que foi crucificado, um Deus fraco, um Deus, né? No conceito deles, né? Muito bem, vamos para esses textos então. 1 Coríntios 8, 4 a 6. Acho que a gente já tinha visto esse texto, só dando uma repassadinha. Eu ia passar no áudio hoje, né? Essa aqui eu enxergo, não enxerga a Bíblia.
chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então essa é a pregação de Paulo. Só existe um Deus, né? Em um momento Paulo diz que tem mais de um Deus, é um Deus só, né? Como é esse Deus e tudo mais, aí sim a gente precisa ter vamos juntando mais textos para compreender, né? Por que Jesus é Deus, etc. Aí você precisa de outros elementos. Qual é o outro texto aí? Efésios 4. Pode ler lá, 3 a 6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isso, há um só Deus. Aliás, aqui você vê que fala de Senhor, fala de Espírito, né? Mas há um só Deus. Tiago 2,19. Isso. Pode ler. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Percebendo que os alianos na atualizada, né? Os verbos estão na segunda pessoa lá, na crês tu, né? Como vocês podem ver, o diabo é o quê? Crente. É isso que está escrito aí? Aliás, eles não só são crentes, como eles são tementes. Eles creem. Aqui não fala de tementes, tá vendo? Já estou exagerando. Eles são trementes. Pois é, o texto diz exatamente isso, né? Que o diabo crê em Deus, ele sabe perfeitamente quem é Deus. Ele tem uma noção absolutamente clara de quem é Deus. Você não precisa ensinar para o diabo não precisa estudar teologia para saber quem é Deus. Ele não precisa ficar estudando horas e horas e horas, né? Ele já existe há muito tempo, né? E conhece Deus. Qual é a diferença entre a fé dele? Aliás, qual é a diferença? Qual é a diferença da fé dele e da nossa? Estava pensando se eu fiz uma colocação errada aqui. Qual é a diferença da fé do diabo, dos demônios, né? E da nossa? É fácil, não é nada complicado. Qual é? Não leva ao arrependimento. Não leva ao arrependimento. Não é uma fé salvadora. Não é uma fé que ele até porque o Senhor Jesus não veio para resgatar anjos. Veio para resgatar anjos. Os anjos que caíram, caíram. Os que não caíram, não caíram. E ponto final, né? A obra redentora de Jesus não se aplica aos anjos. E o diabo jamais vai se arrepender. E o fato de ele olhar para Deus e saber quem Deus é, não muda o estado de rebelião dele, em hipótese alguma. O coração dele congelou naquele estado de rebelião e é assim que ele vai continuar sendo. Não, a gente não vai olhar para essa questão de demônios. Muito bom. Continuando aí, amor. Então a gente viu que o cristianismo não criou outros deuses aí, né? Evidência da triplicidade de Deus.
Pai é reconhecido como Deus. Isso, vamos lá para João 6, 27. Esses textos, essa parte é bem tranquila, não é nada que a gente tenha que ficar com muitas explicações. João 6, 27. Alguém lê? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Isso. Deus, o Pai. Chega a bater o olho. Deus tem que separar, mistura tudo, né? Deus, o Pai. Isso é bastante claro, né? Qual é o texto aí? 1 Pedro 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Alguém lê? Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Isso. Você vê que aqui você vê a palavra Deus diretamente ligada ao Pai, mas você vê que as três pessoas estão envolvidas aqui, né? O versículo isoladamente também não vai dar para a gente. Ainda não estamos falando aqui da triunidade, né? Nós estamos falando aqui da triplicidade de Deus, ou seja, quando a gente fala da triplicidade é quando a gente pode afirmar o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, tem evidência disso na Bíblia, o Espírito Santo é Deus, muito bem. Depois, na outra letra B aí, aliás tem duas letras B, né? Eu não sei porquê, mas saiu, estava assim já, fui eu, hein? É que eu não vi. Eu falei em não enxergar, estou enxergando só agora essa letra B aí. ABB. Às vezes eu tiro um item, ou recoloco e tal, e aí fica desarranjado. Mas dessa vez não, eu não mexi mesmo. Então na outra letra B, na letra B de baixo aí, é que a gente vai olhar um pouquinho mais para o que a gente chama de triunidade. Qual é a diferença de triplicidade para triunidade? Você estava se perguntando, qual é a diferença? A gente às vezes encontra esses termos, não tem esse eu vou ter que decorar o termo. Não, mas o conceito para a gente é importante, para a gente entender essa diferença. Uma está vendo separadamente e a outra está vendo a relação entre as pessoas. E qual seria a relação? É quando a gente vê que os três têm atributos, os três têm qualidades, os três têm coisas em comum. Triunidade. Eles estão unidos em algo. Tem algo que os torna iguais. Quando a gente fala triplicidade, são termos que o pessoal colocou, né? Poderiam ter inventado outros termos, mas quando o autor aqui está falando triplicidade, ele está falando o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando ele fala de triunidade, é você dizer assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm isto em comum. São Deus. Né? E aí a gente vai ver outros textos. Bom, eu só estou dando essa antecipação para a gente saber onde que a gente está, né? Senão a gente começa a ler texto. Ok, o que mais? Jesus é reconhecido como Deus. Ele tem onisciência. Isso. Vamos lá para Mateus 9:4. São muitas evidências de que Jesus é Deus, mas tem bastante coisa. Até você pode notar que foram colocados mais textos aí sobre Jesus, né?
Porque é onde as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Com Deus Pai, a pessoa não vai ter tanta dificuldade, né? De aceitar que Ele seja Deus, né? Mateus 9,4, que diz lá? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Isso, conhecendo os pensamentos. Mas Jesus, algumas vezes na Bíblia, não é só neste texto, em outros textos também, você nota que o autor bíblico ele se refere que Jesus estava ali, mas ele estava sabendo o que a pessoa estava pensando, né? Conhecendo o pensamento. E aí ele trabalha em cima do que a pessoa está pensando. A pessoa está pensando alguma coisa lá, e Jesus diz: olha, você está pensando tal coisa, e em cima daquilo ele dá uma sentença ainda, né? Muito bem. O que mais? Onipotência, né? Mateus 28, 18. Vai ter dois atributos aí nesse trechinho aí. Pode ler lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Isso. Foi-me dada quanto de autoridade? Toda autoridade. Não ficou assim, alguma coisa que o pai disse: ó Jesus, ó filho, né? Tem algumas coisas que você não vai poder, você não vai ter alcance sobre essas coisas, né? Não, toda autoridade me foi dada. Agora veja, mas ele já não tinha autoridade? Como assim foi dada? Ele não é Deus? Ele já não tem autoridade? O que vocês veem? Aqui é bom que a gente entender algumas coisas sobre Jesus aqui. Eu não vou fazer toda uma elaboração aqui, mas o que vocês... Como é que vocês analisam essa? Foi dada aí. Eu colei aqui. Ótimo. O que diz o Dário? A grande comissão é baseada e sustentada pela autoridade do Senhor, ressurreto e exaltado. Isso. É como está lá em Filipenses capítulo 2, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo. Esse nome Jesus não tinha antes de vir aqui, encarnar, viver e morrer. Agora, não, mas espera um pouquinho, ele tinha autoridade, não tinha? Não é questão de ter ou deixar de ter. A sua autoridade foi confirmada, foi reconhecida, foi autenticada, foi selada pelo Pai. Ele está dizendo: eu tenho autoridade. É assim. No caso, vivendo com o homem, né? Sim, exatamente. Isso para os discípulos, por mais que eles se admirassem, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem, apesar de eles perceberem, não é fácil você andar com uma pessoa do teu lado e saber que ela é simplesmente Deus, né? Então, você pense bem quando Jesus está afirmando isso, né? Toda autoridade lhe foi dada. Agora, por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo: olha, com essa autoridade que eu tenho, eu estou enviando vocês. Com essa autoridade que eu tenho é que eu digo: vão e façam discípulos. Porque se ele não tivesse autoridade, ele não poderia dar autoridade para a igreja. Se ele não tivesse ressuscitado também essa ordem não poderia ter dado antes, mas ela não teria o mesmo efeito. Quer ver? Abre lá em Romanos capítulo 1, só para a gente... Segura o dedo aí. A mesma ideia de Hebreus, que diz que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Isso. Não é que ele não se aperfeiçoou, ele não se tornou melhor, mas comprovou, né, quem era. Romanos capítulo 1, logo no comecinho ali. Isto aqui é fantástico. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem, presta atenção, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade
foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi declarado Filho de Deus como? Pela sua ressurreição, como o Zay notou ali. Então não é questão, ele recebeu uma autoridade, ele não tinha, ele tem, mas ele foi autenticado. Ele provou quem ele é. Né? Ele não simplesmente falou, ele provou. Muito bem, ainda em Mateus 28, se você segurou com o dedo, pode ler também o versículo 20, né? Que fala de outro atributo divino aí. Qual é? Versículo 20, o que diz? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Puxa, ele estará sempre. Puxa, ele foi para o céu. Aqui é a despedida dele. Esquece, né? Está subindo. E ele ao mesmo tempo está dizendo: estarei com vocês. Por quanto tempo? Para sempre. Alguém pode fazer uma declaração dessa? Um homem comum? Não pode. Somente Deus pode fazer uma declaração dessa. Somente alguém que é Deus pode dizer isso. É interessante como o pessoal não consegue entender essas coisas, né? Tá. É verdade. Eles não podem entender. Eu estava falando disso com o pessoal na classe segunda-feira, né? A gente fez um bate-bola rápido ali, né? A gente se admira tanto. E eles falaram, puxa, é verdade, né? A gente às vezes fica indignado com a incapacidade dos incrédulos de entender as coisas, né? E a gente se indigna às vezes com essas seitas que não creem que Jesus é Deus, mas a gente esquece que eles são incrédulos. Eles pegam várias coisas da Bíblia, eles vão contornando, vão criando uma traça, roendo aquele caminho assim, quando chega em Jesus, aí. E tem a ação também de, como a própria Bíblia diz, né, a ação do Deus dessa era que cega o entendimento e cria para cada evidência da divindade de Jesus, cria uma barreira e uma explicação similar, né? Que nem hoje em dia morre alguém, as pessoas dizem, não, mas isso é padrão, hoje em dia, não, mas ele está aqui com a gente. Para isso, de repente, Jesus estava querendo dizer isso, né? Não, vou estar com vocês, e em espírito eu vou estar com vocês. Né? Está falando que ele vai estar, realmente vai estar fortalecendo, vai estar direcionando, mas aí tem os similares, né? Bem lembrado. Onde ele estiver, com certeza ele está vendo, vai estar orgulhoso, fica contente, está feliz, né? Dessa ideia. Memória disso, mas a ideia é muito clara que as pessoas têm, não? Inclusive, eu sei que ele está aqui agora, ele está gostando disso aqui, essa homenagem que a gente está fazendo. Ele está dando uma força, se não fosse ele me dar uma força, mas como que a pessoa morreu? Ele está te dando uma força. O filho da Cissa Guimarães agora é um anjo, fortalece ela. Ela agora, antes de qualquer espetáculo, ela ora para Deus, ora para os companheiros, colegas, ela reza lá para as entidades lá, e tem um lugar do filho dela também, que é Rafael, né, que agora está ajudando ela. Por isso que ela está conseguindo, ele virou anjo. Ele continua ajudando. É interessante porque as pessoas no seu... É uma forma de se consolar. Exato, eu ia dizer isso. As pessoas no seu... Vamos dizer assim, as pessoas às vezes elas ultrapassam o limite daquilo que elas podem suportar. Perder um filho é uma coisa terrível, né? E eu acho que, humanamente falando, se elas não têm esperança, né? Se não se agarrar nisso, eles enlouquecem. Enlouquece. Não tem explicação lógica. Enlouquece. É a única coisa que a pessoa pega-se. E interessante que as pessoas muitas vezes nos acusam disso. Nos acusam de a gente ter se agarrado puxa, mas você acredita em tudo isso? Você se agarrou nisso. Porque não tem coragem de encarar, né, a vida. É bem diferente. Ou o contrário, né? Ou de frieza em relação aos mortos. Né? Também. Poder para perdoar pecados. Marcos, capítulo 2. Esse é um texto bem interessante. Marcos, capítulo 2.
de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Estou certo? Isso. Achei que estava... Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma cobertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Senhor, Filho do Homem, tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Este texto ele tem alguns aspectos interessantes. O primeiro deles é que nestes tempos aqui, nos tempos que Jesus andou aí, não era normal alguém perdoar pecados. Isso é inconcebível. Não existiam os sacerdotes que não, alguém da católica que vão lá e... Exatamente. Não existia o que existe hoje, que a pessoa diz assim: você está perdoado, os teus pecados serão perdoados. O que havia no templo era uma provisão em que, através do sacrifício, a pessoa fazia ali fazia ali a oferta, confiando de que Deus, né, o sacerdote oferecia o sacrifício. O sacerdote era um mero... Fazia intermediação. Ele fazia uma intermediação, mas o sacerdote em nenhum momento se voltava para a pessoa e dizia: eu perdoo os teus pecados. As pessoas tinham plena consciência de que era Deus que perdoava. E aqueles que tinham um pouquinho mais de entendimento, ainda que o Evangelho não estivesse ainda revelado, Jesus ainda não tivesse revelado, e a gente tem olhado bastante para isso, né? A salvação não era uma coisa como é hoje para nós, de saber exatamente como foi que ela se concretizou, mas eles tinham, aqueles que tinham um pouquinho mais de noção, eles tinham lá um desconfiômetro, né? Dizer, a salvação, Deus está preparando algo perfeito ainda lá na frente, que eles, uns entendiam um pouquinho mais, outros entendiam um pouquinho menos, sabiam que alguém viria, que viria alguém, tem profecias, né? Lá do Antigo Testamento e tal. Muito bom, mas não era concebível que um homem declarasse perdoar pecados de outro. Mas, muito bem, está aqui óbvio Jesus declarando que os pecados do paralítico estavam perdoados, e como ele se refere, porque é mais fácil dizer, né, que os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda, né? Simplesmente ele perdoou os pecados e fez o cara andar e pronto. Ok, isso foi considerado uma blasfêmia, e isso deixou o pessoal atônito. Mas tem um outro elemento nesse texto, eu não sei se você percebeu, da divindade de Jesus. Ele percebeu que eles estavam pensando, olha só, olha o versículo 6. Eles estavam raciocinando em seu íntimo. Eles estavam pensando nos seus botões, né, como a gente diria. Estavam falando consigo mesmo: se esse homem
a gente entender que as obras de Jesus, elas mostram a sua divindade, mas nunca as obras de Jesus de curar, de expulsar demônios, de ressuscitar pessoas, são o objetivo final. Até mesmo quando ele vai ressuscitar Lázaro, aqui qual era a ênfase que ele queria dar? Que ele faz o quê? Ele é capaz do quê? De perdoar pecados. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, o que ele diz lá? Para que vocês saibam que eu sou aquele que dá a vida. Eu tenho poder para dar vida. Né? Agora, isso tinha implicações, né? No sentido de as pessoas crerem que ele é o autor da vida e que ele tem esse poder. Não apenas fazer ali um showzinho, mostrar que ele... Não, era apontar sempre para uma obra. Todas as obras de Jesus apontam nesse sentido. A gente sempre tem que ver dessa forma. Ok, vamos lá. Colossenses 1,17. Pode ler. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isto. Tem duas afirmações aqui. Não está apenas aqui, apesar de na tua folhinha estar sustentar, né? Tem mais uma coisinha aí, não tem? O que diz aí? Ele... A pré-existência. A eternidade de Jesus. Ele é pré-existente. Ele é antes de todas as coisas. Interessante o verbo, né? Nem está escrito ele era. Né? Existe na língua grega um tempo verbal diferente do nosso, que chama presente contínuo. É interessante que Deus escolheu essa língua e não foi por acaso. Às vezes você encontra coisas assim que para nós, puxa, mas como que é isso? Ele é antes. Você já viu alguém falar na nossa língua assim? Ele é antes. A gente flexiona o verbo junto, né? Ele era antes. Mas aqui não, ele é antes. Por quê? Porque ele é e continua sendo. Ele não deixou de ser. Né? Isso que é extraordinário. Agora, o que quer dizer nele tudo subsiste? Você lê a Bíblia aí, você olha para um versículo desse e o que você entende? É um versículo simples. Mas o que quer dizer isso? Nele, ou seja, em Jesus, tudo subsiste. O que quer dizer isso? Não complique, é o óbvio aí. É o que a própria apostila está falando, que ele é o sustentador, né? Sustentador. Você já viu... O que você ia falar? Eu falei que nele todas as coisas foram criadas, mas não é. Aqui não é esse sentido, é no sentido de que é no sentido da subsistência. Agora você tem que pensar no seguinte, talvez você esteja pensando, qual é a tendência nossa? Pensar, opa, ele está me sustentando, né? Eu estou respirando, o meu coração está batendo, eu estou de pé agora, porque ele está me sustentando. Isso já não seria pouco. Agora só que você tem que pensar em quê? Quando fala tudo. Todo o universo, com todos os seus bilhões de galáxias, né? E cada micro-organismo que existe, ele sabe da existência, e não só ele sabe, mas ele, Jesus, aqui não está falando aqui de Deus qualquer Deus. O texto aqui começa falando de Jesus, porque você olha no versículo 13, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Opa! Se
se tem um filho, aqui está falando, no 13 está falando de quem? Do Pai, né? Mas aí o 14, em quem temos a redenção. Opa, de quem é que temos em quem temos a redenção? Está se referindo à última palavra do versículo anterior, do Filho. Certo, gente? Estão acompanhando? A saber, o perdão dos pecados. E segue falando. Ele é a imagem do Deus invisível. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Aí sim, Leone. Tá? Pois nele foram criadas todas as coisas e tal. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Né? Depois a gente vai falar mais sobre essa questão de primogenitura também. Ok. Legal. Vamos também para criar. João 13 a gente já conhece, né? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Claríssimo. Claríssimo. Não tem o que discutir também. Vamos para João 5:27. Vamos ver se ele recebeu o poder para julgar. João 5:27. Alguém lê? Ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Aqui está falando que ele recebeu essa autoridade do Pai. Mais uma vez, vocês veem que o que ele está se referindo? Ele lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Claro que aqui tem toda uma ideia. Do que Jesus está falando aqui? Ele está falando, eu vim como Filho do Homem, mas eu tenho autoridade para julgar. E se tem outro conceito bastante claro na Bíblia, é que o único que pode julgar as pessoas é Deus. O único que pode julgar, o único que pode pegar as pessoas assim, ó, e pegar na sua mão e avaliar. Né? E Jesus está dizendo, eu tenho esse poder, eu tenho poder para julgar. O que mais, mano? Continuando aí. Ele é de fato chamado de Deus, apesar de ser distinto do Pai. João 1, que a gente acabou de mencionar. Jesus mesmo fez essa distinção e identificação ao mesmo tempo. Esse último texto aí para a gente de hoje, João 10:30, está pertinho aí. Esse é um texto interessante. E esse texto me causa uma certa dor no estômago, porque no dia do meu exame de ordenação, eu queria lembrar desse texto e me deu um branco. Eu não lembrava desse texto, eu não lembrava onde estava. E o pessoal daí aquela não dá mole e ficaram esperando, porque eu citei o texto. Não, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Onde está? Aquilo me pegou assim, sabe quando te pega no contrapé? Porque eu queria já falar outro texto, eu não queria ficar procurando, né? Eu não lembrava. Hã? Não tem a ver, dinheiro. Né? Muito bom. João 10:30. Mas o texto é maravilhoso, né? É curtinho e objetivo. O que ele diz? Muito bem. Por que esse texto ele é como se fosse uma moeda com dois lados? Por que, como diz o autor Rory, que é o mesmo da anotada, né? Que compôs este comentário, por que existe aqui uma identificação e ao mesmo tempo uma distinção? Fácil, né? Por que tem uma distinção aqui? Eu e o Pai. E por que tem uma identificação? Somos um. A frase é tão curtinha que não dá para a gente nem escapar para nenhum lado, né? Mas, preste bem atenção nisso. Se não houvesse uma distinção, como é que Jesus falaria? Eu sou o Pai. Eu sou o Pai.
Ele não falou isso. Ele fez uma distinção. Eu e o Pai, nós somos pessoas diferentes, porém nós somos um. Resta a nós descobrir em que eles são. E aí nós vamos cair aonde? Nos atributos, nós vamos cair nas qualidades, nas obras, né? Muito bem. Vamos parar por aqui, porque o horário já deu, né? Aí a gente continua mais depois. Um cheiro de Gabriela Sportinho. Hã? Vocês não ficam com cheiro de Gabriela Sportinho. Deixa eu ver. Eu não sabia que já tinha pra cá também. Gostoso, né? Só achei forte. Eu botei no espelho, né? A Gaia até tirou. Perfume de carro. Onde está? Gabriela Sportinho. Gabriela Sabatini. Nossa Senhora. Mas com o carro fechado, ele deixou bem enjoado. É o tipo de cheiro. Eles agora estão fazendo com Esse é o tipo de perfumes cheiro. conhecidos assim, né? Polo, Armani, Eu tenho dois. Paco Rabanne, esses todos mais. Né? Muito bem, a gente vai continuar ainda. Esse é um tema abrangente, né? E a proposta. Estou te ouvindo. Deve ser, né? A proposta é a gente continuar devagarinho, né? Saboreando, a gente vai olhando os versículos e tal. E ver que se a gente fosse explorar mesmo cada texto, a gente iria até mais devagar, né? É que aí já fica devagar demais e se torna também, a gente vai ficando arrastado nos assuntos aqui, tá? Mas a gente vai indo, vai explorando e vai ganhando consistência. Essas coisas vão ficando na nossa mente, no nosso coração, e que esse tema que é tão... a gente crê, a gente sabe que é assim, a gente entende isso pela fé, porque a Bíblia nos mostra claramente. Mas se a gente disser que a gente consegue captar, entender perfeitamente, a gente vai estar sendo até desonesto, porque é difícil para o ser humano entender como é que é. Mas que Deus nos ajude, né? Porque ao examinar os textos e a gente vai ver mais um texto e mais outro, volta naquele outro, essas coisas vão nos ajudando e no nosso coração a gente vai ganhando as convicções e a gente tem uma compreensão desse Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nos salvou, que nos resgatou e que a gente continue crescendo nisso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo tempo juntos aqui, um tempo em que pudemos fazer coisas que entendemos serem coisas corretas, Pai, tempo de oração, tempo de adoração, tempo de estudo, de meditarmos na Tua Palavra. Obrigado por todos esses privilégios. Obrigado, Pai, porque podemos ver tantas coisas a respeito do Senhor, a respeito de como a existência de Deus, que é algo que seria inalcançável para nós, o Senhor nos dá um conhecimento, o Senhor nos dá um entendimento, ainda que nas nossas limitações, ainda que dentro dos nossos limites, mas o que o Senhor nos mostra já é o bastante para nos maravilharmos, para termos convicções, Pai, de um Deus que, mesmo na sua incompreensibilidade, mesmo sendo inalcançável ao intelecto humano, pode ser sim compreendido, pode ser adorado, pode ser amado. Nos ajuda, Pai, a
termos uma compreensão cada vez mais clara, principalmente deste assunto, Pai, que estamos estudando, ou seja, da existência de Deus em três pessoas. Nos ajuda a compreender isso, nos ajuda a vivermos isso e a estarmos prontos, Pai, para sempre que precisarmos, Pai, recorrer à Tua palavra para argumentarmos, para termos uma palavra que leve o Evangelho, que leve esperança, que leve a paz de Cristo, o amor de Cristo a esse mundo caído. É o que nós te pedimos e te agradecemos por meio de Jesus. Amém. Puxa. Essa. Eu achei que já tinha acabado. Pensei que era mais. Que horas pensou que tinha acabado? Ah, é? Não, desculpa. Porque veio por mim pra cá, a gente falou de cheiro de carro, eu já tinha. Eu me perdi. Você achou? Eu fiquei muito tempo com a minha mãe, confusa, tipo, Nádia, quer gravar? Pedi desculpa. igual, tá gravando.